A sinusite está muito atacada e graças a Deus encontrei um grande homem em todos os sentidos. Um grande coração, né? Quase todo sentido, né? E falaram que eu sou um grande pastor. Eu falei que eu sou um pastor grande. Grande pastor, eu sou Jesus Cristo. E eu pedi ao irmão Carlos, carinhosamente chamado de Quito por nós, né? Ele vai nos trazer a mensagem do Senhor, aquilo que Deus colocou no seu coração para o nosso coração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos orar. Quero também aproveitar e convidar todos que querem se batizar. Terça-feira, 19 horas, estarei aqui na igreja e nós estaremos dando início ao curso de batismo. Então você que quer se batizar, esteja aqui terça-feira às 7 horas da noite. Será um prazer receber todos vocês. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida do irmão Carlos. Obrigado a Deus por aquilo que ele tem sido na vida desta igreja. Incansável, trabalhador, ama demais esta obra. E naquele período de sucessão pastoral, ó Deus, quanto esse homem, ó Deus, orou, se envolveu e participou, para que esta igreja continuasse ouvindo a Tua palavra e fosse sempre conduzida pela ação do Teu Espírito Santo. Nessa noite, ó Deus, muito agradecido sou, que o Senhor há de usá-lo de uma forma muito especial, para falar aos nossos corações. Abençoe, ó Deus, o nosso ouvir e o falar do Teu servo, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida que eu oro. Amém. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui com os irmãos, né, participando diretamente do culto, com a responsabilidade de entregarmos a mensagem do Senhor para o seu coração nesta noite. E eu quero dizer aos irmãos o seguinte: eu acho que há quase uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu estava em uma cidade lá em Mato Grosso chamada Bonito. E nós, no domingo à noite, né, eu, Carla, meu irmão, que nós estávamos viajando juntos, fomos cultuar na primeira igreja batista em Bonito. E quando chegamos lá, o pastor viu que nós éramos visitantes e foi lá, conversou com a gente e tal, perguntou de onde éramos, aí falamos e tal. E ele virou para mim e falou assim: o irmão tem algum cargo lá na igreja? Eu falei: eu tenho, eu sou o vice-presidente da igreja, sou diácono, meu irmão é diácono, então o irmão vai pregar hoje. Eu falei: como assim, pastor? Pregar como? Não, o irmão vai pregar hoje para nós. Aí virou para mim: ajuda esse pastor que já está cansado, eu não tenho ninguém aqui para me ajudar, estou um tempão sem tirar férias e tal. Aí eu falei: não, pastor, não dá para eu pregar não, como é que eu vou aparecer aqui, vou pregar assim, sem mais nem menos? Eu falei: não, o irmão vai pregar para a gente. Eu falei: vou nada, pastor, de jeito nenhum. E aí aconteceu, né? Eu fiquei com aquele negócio: vou pregar, não vou pregar, porque o pastor acho que era meio doido, né? Aí eu apelei, irmão. Eu falei assim: pastor, o senhor nunca me viu, o senhor não sabe quem eu sou, como é que o senhor vai entregar o púlpito da igreja para um desconhecido? Mas eu acho que ele era mais esperto que eu, né? Aí ele falou: irmão, quem é de Deus a gente conhece, então o irmão vai pregar. Aí eu fiquei naquela, né? Como é que eu vou pregar? Estava de tênis, camisa de malha, todo de qualquer maneira. E aí aconteceu um fato lá que eu não vou entrar em detalhe, mas quem quiser saber pode perguntar a Carla depois. E a Lu também, que ajudou lá. E aí depois daquele fato, foi bom, se eu for pregar, eu vou pregar no texto da mulher que tinha um fluxo de sangue. Que aliás é esse texto que eu quero trazer para a meditação com os irmãos. E aí falei: Senhor, abençoa para ele não me chamar. Mas se chamar, eu tenho que dar meu jeito, né? E não tinha papel, não tinha caneta, eu não sei pregar sem esboço. Aí meu irmão arranjou uma tirinha de papel assim, me arrumaram na caneta, eu anotei 5 ou 6 palavras e falei: se me chamar, Deus, está na tua mão, porque eu não sei nem o que vai acontecer. E aí o pastor assumiu o púlpito, né, depois falou: e hoje mesmo nós temos alegria, o irmão Carlos vai pregar para a gente. Fui para lá. E, irmãos, foi uma mensagem que eu preguei na absoluta e total dependência de Deus, e foi uma bênção o culto, tá? Muitas pessoas foram à frente. E aquilo foi, na verdade, uma experiência muito boa e grandiosa, porque a gente vê como Deus age. Hoje foi mais ou menos assim, viu, pastor? Eu estava em casa tranquilão lá, olha que domingo eu nem mexo em celular para ver mensagem, né? Aí abri lá aquele negócio, viu a mensagem do pastor, eu falei: caramba, mensagem do pastor domingo essa hora. Aí abri, ele estava falando: olha, eu estou numa situação meio difícil, pode ser que eu não consiga pregar e tal. Eu falei: não, pastor, eu vou tranquilo, na dependência de Deus também. Mas, irmãos, é uma alegria muito grande compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E eu quero convidar a todos para que nós nos ponhamos em pé e nós vamos abrir a palavra de Deus
nesse texto maravilhoso que está registrado nos evangelhos, mas vamos abrir no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos 43 até o 48. Amor, você pega uma aguinha aqui para mim, porque... Eu vou ler, irmãos, os irmãos então estarão acompanhando este texto belíssimo da palavra do Senhor. Nos diz Lucas que registrou esse texto na mediação do Espírito Santo e nos disse o seguinte: enquanto ela ia, as multidões o apertavam. A mulher, certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma terrível hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que já gastara tudo com os médicos, todos os seus haveres, veio, aproximou-se de Jesus por trás e tocou-lhe na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, juntamente com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e como dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, dizendo: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo por que causa lhe havia tocado e como imediatamente foi curada. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, pela beleza da tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é o poder para curar, é o poder para transformar a vida, ó Deus, de todos aqueles que de ti se aproximam e confiadamente, ó Deus, se entregam a Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua direção e o teu sustento, ó Deus, e a tua unção, pois é em nome de Jesus, a quem servimos e adoramos, que nós nesta hora te oramos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vemos, irmãos, por esse texto e dentro do contexto desta parte da Bíblia que lemos, que Jesus estava caminhando para um determinado local, e sabemos que onde Jesus passava, muitas pessoas procuravam vê-lo, procuravam ter com ele, e neste momento específico, nesta passagem nos narra, que havia uma multidão, acompanhando Jesus, interessados em Jesus, e as pessoas eram tantas que elas comprimiam Jesus ali, estava uma coisa meio confusa e tal, e as pessoas procurando ter de Jesus alguma atenção. E eu imagino que naquela multidão tinha gente de tudo quanto é tipo, tinha curioso, tinha gente que não sabia o que estava acontecendo, tinha gente que ouviu que alguém ia dar alguma coisa e foi também se juntar à multidão. Mas nós podemos ver pelo texto que em meio a todo este burburinho que cercava o Senhor Jesus, havia uma mulher que se diferenciou de todas as demais pessoas que ali estavam, porque ela estava naquele local com um objetivo, e o objetivo dela era ter um encontro com Cristo. E eu imagino que ela tenha forçado a passagem, ela tenha forçado ali a multidão e empurrado um ou outro: eu quero alcançar a Cristo. E assim ela foi e conseguiu aproximar-se do Senhor e teve com Jesus uma experiência transformadora. O texto nos mostra e nos descreve muito claramente que aquela mulher, ela tinha um adjetivo que eu creio e tenho plena certeza que ninguém aqui gostaria de ter. Era uma mulher sofredora. E por que era sofredora? Ela tinha uma doença, que era uma doença que ia muito além de um simples mal físico.
porque uma mulher com aquela doença, segundo as tradições judaicas, era considerada uma pessoa imunda. Vejam que adjetivo, que título terrível. As pessoas olharem para aquela mulher e falarem: essa mulher é imunda, não se aproximem dela. E se ela tentar se aproximar de nós, deve ser repelida, deve ser afastada. E este é um título que ninguém gostaria de ter, e todos afirmavam dela: é uma mulher sofredora, porque é uma mulher imunda, e ela não merece estar aqui entre nós, ou em qualquer lugar que esteja alguém. Ela era uma pessoa evitada, ela era uma pessoa afastada, repelida. As pessoas não podiam tocá-la, evitavam até mesmo olhar para ela, porque há 12 anos ela arrastava esta doença, esta enfermidade persistente, que a estava destruindo, não só fisicamente, mas também destruindo emocionalmente e espiritualmente. E os homens não podiam sequer aproximar-se dela, era rejeitada, desprezada, e corria seríssimos riscos por estar ali, em meio àquela multidão, na condição que ela experimentava, porque ela deveria ser segregada socialmente e não podia se aproximar de ninguém. E o texto é interessante, que diz que ela chegou a gastar tudo aquilo que ela tinha com os médicos, na busca de uma solução para aquele mal que a afligia. E eu fico pensando, irmãos, ela via um médico, né, ia lá, fazia lá a consulta, tá, o médico: olha, toma isso aqui que vai melhorar, e ela tomava e nada. E em outro: olha, toma agora isso aqui que vai melhorar, e ela ia lá na farmácia, né, com a receita, com a letra de médico, que ninguém entende nada, vai ver que dava o remédio errado lá para ela, sei lá, e nada de ela ser curada. E a coisa só complicava, só piorava com aquela mulher. Nenhum médico conseguiu dar para a mulher a cura que ela tanto almejava, e ela ia de mal a pior. O texto diz que ela ia de mal a pior, a coisa só piorava, e ela buscava desesperadamente a solução para aqueles males que a afligiam. Mas o que diferenciou aquela mulher em meio a toda aquela multidão, vejam que o apóstolo Pedro, ele respondendo a Jesus, disse: mestre, como dizes quem me tocou? A multidão te aperta e te comprime, e como é que a gente vai saber quem te tocou no meio dessa multidão toda? Mas Jesus disse: não, alguém me tocou, e eu quero saber quem era. O ajuntamento era tão grande, que Jesus estava ali apertado entre eles. Mas aquela mulher, de alguma forma, ela conhecia a Jesus, ela ouviu falar de Jesus. Provavelmente algum vizinho comentou, né: olha, eu ouvi dizer que Jesus vai passar em tal lugar, e esse Jesus é poderoso, porque ele tem feito sinais, milagres, prodígios, que são provenientes de Deus. Talvez você possa ter uma chance com Jesus. E essa mulher, tendo conhecimento das histórias que circulavam a respeito de Jesus, ela decidiu então em seu coração ir ao encontro do Senhor, para ter com Ele um encontro especial e transformador. Muitos foram àquele local pelos mais diversos motivos. Eu fico imaginando, irmãos, se Jesus retornasse agora e fosse passar aqui uma semana, e alguém falasse: olha, Jesus vai passar na rua do Imperador ali, como as multidões iam aparecer, e quanta gente ia lá ter com Jesus. Fico imaginando que ia ter gente pedindo: Jesus, eu estou com o aluguel atrasado, dá um jeito de me arrumar uma grana aí para eu pagar o aluguel atrasado. O outro: Jesus, eu quero passar no concurso que eu estou estudando, me ajuda aí, me abençoa para eu passar nesse concurso. O outro: Senhor, eu não aguento mais pagar aluguel, eu queria tanto ter uma casa, não dá para quebrar um galho aí e eu ter minha casa própria? Eu acho até que ia ter uma irmã ou outra aí pedindo: Senhor, não dá para me ajudar a emagrecer aí uns 5 quilinhos, não, é só aqueles 5 quilinhos básicos, eu já estou satisfeito. E as pessoas buscariam Jesus pelos mais diversos motivos, mas aquela mulher, ela foi ao encontro de Jesus para alcançar a cura, e muito mais que a cura física, a cura espiritual. E ela declarava: se eu apenas tocar as vestes de Jesus,
Eu sei que eu serei abençoada. Eu sei que Jesus vai tratar de mim, que vai me dar paz, vai me dar conforto, vai me trazer consolo por meio da cura. E ela já tinha perdido tudo, mas não perdeu a esperança de dias melhores na sua vida. E nós vivemos tempos, irmãos, sombrios, onde tantas pessoas têm simplesmente desistido da vida, porque não encontram conforto para a sua vida, conforto para a sua alma. E Jesus fez toda a diferença na vida daquela mulher. Depois do encontro com Cristo, veio a cura e, consequentemente, o conforto e uma nova vida com o Senhor. Esta é uma lição maravilhosa que a Escritura, que a palavra de Deus nos traz, porque aquela mulher era uma mulher rejeitada, era uma mulher odiada, ela era uma mulher desprezada, ela era uma mulher completamente abandonada, ninguém queria saber dela. E ela nos mostra que em Jesus sempre há esperança. Ela nos mostra que em Jesus, com Jesus, nós podemos recomeçar, nós podemos ser curados dos nossos males e podemos recomeçar uma caminhada nova e diferente. E nós sabemos que muitas pessoas procuram, fazem de tudo para ter um pouco de conforto, para ter um pouco de paz, porque vivem afligidas. Esta semana mesmo, conversando com a Carla, nós comentávamos sobre uma pessoa que conhecemos, e nós falamos de Jesus. Meu Deus, que coisa triste é a pessoa não ter paz. Sempre há um problema, sempre há algo acontecendo, sempre há algo arrastando para as profundezas dos males, das mazelas, e a pessoa não tem paz, não tem sossego, e resolve aqui, é outro problema ali, resolve ali, é outro problema lá, não há paz, não há sossego. E quantas pessoas vivendo assim? Aquela mulher viveu um grande período da sua vida assim, tentando de tudo, tomando tudo quanto é remédio, ouvindo conselho de vizinhos. É muito comum, há um tempo atrás a gente falava, com o vizinho alguma coisa, algum problema que estava tendo, isso aí é espinhela caída, sei lá o que, vai na rezadeira, toma chá de mulungu, sei lá o que é, que vai dar jeito, e nada dá jeito. Então eu fico imaginando que aquela mulher procurou conselho com o vizinho, com ajuda, com o médico, com o curioso, e nada de resolver. Mas quando ela teve um encontro com Cristo, tudo mudou na sua vida, porque ela foi curada daquela doença. Mas mais do que a doença, ela recebeu conforto para o seu coração, conforto para a sua alma. E eu fico imaginando que noite de sono ela deve ter tido depois daquele encontro com Cristo, porque aquela mulher não devia dormir, não tinha como. Eu fico imaginando que ela chegou em casa naquela noite, orou, agradecendo a Deus, porque naquela noite ela encontrou verdadeiramente o Senhor da sua vida, e Jesus a curou, Jesus a abençoou e a transformou, e finalmente ela poderia viver em paz e consolada pelo poder de Cristo, o poder de Deus. Há muitas pessoas vivendo assim. Eu creio, irmãos, sinceramente, que talvez aqui entre nós haja alguém que esteja passando por momentos assim, momentos aflitivos, momentos desgastantes, momentos preocupantes, com problemas, com preocupações a serem resolvidas, com tentativas de alcance de solução para essas questões, e não tem conseguido. Eu creio sinceramente que há aqui entre nós pessoas vivendo assim, e que precisam saber que em Cristo há esperança, como houve para aquela mulher, há para você, há para mim, há para cada um de nós, querido. Se nós verdadeiramente irrompermos a multidão e formos ao encontro de Cristo. A verdade, irmãos, é que muitas pessoas buscam o conforto, o consolo, a cura para os seus males, mas o fazem
pelo jeito errado. Eles querem matar a sede da alma, mas querem beber da fonte errada. É muito comum nós ouvirmos de pessoas infelizes, elas afirmarem o seguinte: olha, eu vou ser feliz assim que eu conseguir isso ou aquilo. Então a pessoa passa uma vida inteira atrás de alguma coisa que vá realmente fazê-la feliz. E às vezes alcança o que quer e continua infeliz. Porque coisas não transformam a vida humana verdadeiramente. A pessoa dizendo assim: quando eu conseguir o sucesso, e para conseguir o sucesso faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa. As pessoas perderam a racionalidade em busca de alcançar sucesso. A gente vê as histórias aí. E alcançam o sucesso. E algum tempo depois estão aí se matando. Se enfiando nas drogas. Em tudo quanto é coisa terrível. Porque o sucesso não resolveu as questões espirituais que os atormentam. Porque conseguem tudo, mas o coração continua vazio. A alma continua só, isolada, imunda, como aquela mulher, porque está contaminada pelo poder do pecado, pelo poder das trevas, dos quais o homem precisa se libertar, e a verdadeira liberdade só vem por meio de um encontro transformador com Cristo. Então as pessoas querem preencher o vazio das suas vidas com coisas. Na Bíblia tem uma história muito interessante, né? Um homem rico e poderoso. Aquele homem já era rico, já era poderoso, e ele falou o seguinte: a minha plantação esse ano foi de 0 a 1 milhão. Então eu tenho tanta coisa, mas eu vou derrubar todos os meus celeiros, vou construir outros maiores ainda, porque é muita riqueza que eu consegui juntar, e vou lotar esses celeiros, vou encher até em cima, e depois eu vou dizer para mim mesmo: olha, fica tranquilo, agora aproveita o que você conseguiu, aproveita as coisas que você juntou, aproveita tudo que você conseguiu, toda essa riqueza, folga, fica tranquilo, porque a tua vida agora vai embora, vai tranquilo. Agora deixa a vida me levar, que eu estou numa boa. E aí, naquela noite, aquele homem morre. E a palavra de Deus diz: e aí? E isso tudo que juntou, de que servirá? De absolutamente nada. Porque coisas, bens, riqueza, poder, fama, tudo isso é passageiro e é incapaz de transformar verdadeiramente a vida das pessoas. E há pessoas assim, querendo essa transformação, querendo esse conforto espiritual por meio das coisas, e a Bíblia nos mostra que isso é um engano terrível, porque é um engano que leva a pessoa para a perdição, para a morte eterna e para o inferno. Há muitas pessoas querendo receber esse conforto, querendo ter paz, querendo dar algum sentido à vida, querendo um motivo para continuarem caminhando, reunir forças para continuarem avançando, porque as forças já faltam, diante da incerteza da sua condição espiritual, e querem preencher o coração do vazio, querem continuar andando, mas buscam na fonte errada. E os exemplos humanos, queridos, eles estão graçando, nós estamos cheios de exemplos, de ricos, famosos e poderosos, que destruíram as suas vidas e levaram para o inferno tudo que juntaram, porque não tiveram um real e verdadeiro encontro com Cristo, que é a única forma de dar sentido realmente à vida humana. Outras pessoas se entregam à imoralidade, ao álcool, a drogas, a tudo quanto é coisa que não presta, baseando a sua possível felicidade nessas coisas, e quando passa esse efeito, vem a tristeza, vem a realidade, e as pessoas não têm coragem de olhar no espelho, porque não vão gostar do que estão vendo. Outras procuram
o conforto para as suas vidas, sabe que é em livro de autoajuda. Há 2 semanas atrás eu estava numa biblioteca e eu me dei ao trabalho de contar, em meio àqueles livros, nem sei onde era, que a gente estava lá, veio o carro lá, sei lá. Eu me dei o trabalho de contar, irmãos, numa prateleira pequenininha, tinha mais de 30 títulos de autoajuda. Como ser feliz, como alcançar sucesso, como não sei lá o quê, como enriquecer, como isso, como aquilo. São livros escritos por infelizes, que estão enriquecendo à custa de tolos que buscam solução nessas coisas. Eles que estão precisando de ajuda e querem escrever para ajudar. Então, irmãos, nós devemos nos atentar para o exemplo dessa mulher. Querido, atente para este exemplo. Esta mulher está ensinando a mim, está ensinando a você, está ensinando a todos nós, que a solução para as nossas vidas está em Cristo, não está em coisas, não está na igreja, não está em líder espiritual, seja lá ele qual for, mas está em Cristo, e ela nos mostra isso, nos deixa esse exemplo, e mais do que o exemplo, ela nos deixa o convite para agirmos como ela agiu, e rompermos a multidão das coisas que nos atrapalham de chegarmos a Cristo e tocarmos o Senhor, porque Ele está de mãos estendidas para nos abençoar e para nos curar. Houve um psicanalista chamado Turreau, que ele afirmou o seguinte: a grande maioria das pessoas vive uma vida de silencioso desespero. E essa é uma grande verdade, irmãos. Você conversa com pessoas, elas estão conversando com você, estão sorrindo para você, mas o coração está destruído, a alma está destruída, e quando chegam em casa, são farrapos. Há 2 semanas atrás, uma moça aqui em Petrópolis suicidou-se, 31 anos, estudou com a minha filha. Minha filha tinha estado com ela 2 semanas atrás, e ela estava lá sorrindo, falando, conversando com todos, e 2 semanas depois, ela vai e tira a própria vida. É esse silencioso desespero, do vazio da alma, que destrói a pessoa, destrói a sua autoestima, destrói a sua vida, e muitos caminham assim, porque ainda não tiveram um encontro com Cristo. O vazio da alma, a falta de conforto espiritual, as lutas, as decepções, os fracassos, as derrotas. Se você quer verdadeiramente ser transformado e abandonar tudo isso, querido, veja o exemplo desta mulher, vá ao encontro de Cristo, caminhe ao encontro de Cristo, compartilhe com Cristo a sua condição, porque Jesus está de mãos estendidas. Há pessoas que levantam pela manhã, depois de uma péssima noite, e travam uma luta durante o dia, vivendo a duras penas, carregando o peso do pecado, o peso do sofrimento, o peso do distanciamento de Deus. E passam o dia assim, voltam para suas casas, e no outro dia é a mesma coisa, porque não há esperança. Porque falta uma coisa, falta Cristo, falta a bênção de Deus, falta a graça do Senhor, porque não há paz no coração, não há conforto. Quarta-feira, irmãos, eu preguei aqui na igreja e falei aqui na mensagem para os irmãos sobre uma entrevista que eu vi de um grande poeta, um homem que aos 80 anos deu uma entrevista, né? Ele tinha recebido todos os prêmios literários possíveis, era reconhecido, aplaudido, homenageado, ganhava medalha, placa, tudo que tinha direito. E quando ele fez 80 anos, a repórter entrevistando ele, perguntou a ele: como é que o senhor se sente aos 80 anos? Sabe qual foi a resposta que ele deu para aquela mulher? Ele falou assim: olha, eu sou um completo infeliz. A minha vida não tem nenhum sentido.
Nada disso para mim tem sentido, acabou, o vazio é total, porque falta uma coisa, falta Cristo. E eu fico, meus irmãos, me recordando de homens e mulheres de Deus que passaram aqui por este templo, que serviram a Deus aqui. Homens como o irmão Nilo Menezes, irmão João Tavares, irmão Eugênio Seabra, irmã Luzia, irmã Maria Caetano, que subia essa rua aí, sempre, não sei até hoje o que ela carregava em tanta saca, vinha arrastando um monte de saca por aí, e vinha aqui para a igreja. Pessoas, irmãos, que não tinham nada de bens materiais, não tinham belas casas, não tinham bons carros, nem carro tinha, andava muitas vezes a pé, tinha nada, mas tinha Deus, tinha Jesus, e isso era mais do que suficiente, porque eram pessoas que subiam essas escadas, sorrindo, abraçando todo mundo, dando um testemunho maravilhoso, de que um dia tiveram um encontro com Cristo, e foram transformados, e tinham o coração em paz, como tem todo aquele que conhece a Cristo, e que se entrega a Ele. Há um autor que disse uma frase, que eu gosto demais dessa frase. Ele diz o seguinte: a felicidade, ela é um autor cristão, a felicidade é muito mais um jeito de ir, do que um lugar onde chegar. Porque tem muita gente esperando chegar lá para ser feliz. Mas esse autor diz: se você tiver a Cristo, você vai ser feliz enquanto caminha, e quando chegar lá, você já chegará plenamente realizado, porque Cristo faz toda a diferença na sua vida, na vida do homem. Então, queridos, há uma pergunta que se impõe para todos nós, porque todos nós chegaremos a um lugar comum, e esse lugar comum que chegaremos é a sepultura. Há muitos que chegam mais cedo, outros que chegam mais tarde, mas todos vão chegar, e a grande questão é, como é que chegaremos lá? Será que nós chegaremos lá como esse poeta? Ou nós chegaremos, por exemplo, como Blaise Pascal, um matemático que viveu no século XVI, um gênio da matemática, que tornou-se cristão. Aquele homem, antes de morrer, ele falou: eu sei que o meu Senhor nunca me abandonará. E morreu. Então esta é a grande questão da vida para todos nós, porque para todos nós a vida terá um fim, e a única coisa que fará diferença é como chegaremos ao fim da vida, se chegaremos com Cristo ou se chegaremos sem Cristo. E quem chegar sem Cristo vai ter sérios problemas. Sabe, eu tenho um amigo que ele é um engenheiro brilhante, ele é muito inteligente, ele tem uma empresa de engenharia muito antiga aqui em Petrópolis, e ele é realmente um cara inteligente. Aliás, ele me ligou hoje, né? Ele vai casar em novembro, sei lá, e pediu para eu ir lá, que ele quer minha participação lá e tal. E uma vez eu conversando com ele, irmãos, ele me falou, mas ele é muito cético, muito inteligente, mas muito cético. Ele está me perguntando: Carlos, como que você pode acreditar em Deus? Eu não consigo entender como alguém pode acreditar em Deus. Eu acredito na ciência, eu acredito na matemática, naquilo que a matemática pode me provar, daquilo que eu demonstro por meio dos conceitos matemáticos. Então eu realmente não consigo compreender como você pode crer em Deus. E ele já veio aqui à igreja 2 vezes que eu convidei, e ele veio. E eu falei para ele: olha, eu vou fazer o seguinte com você, se você me provar, por meio dos seus conhecimentos matemáticos, que Deus não existe, eu abro mão de crer em Deus. Ele: não, mas isso não tem como fazer. Eu falei: pois então, é por isso que eu creio em Deus, porque ninguém prova que Ele não existe. Mas a minha vida, a minha fé, a minha relação com Deus me diz que Ele existe. A transformação da minha vida me diz que Deus existe. E é por isso que eu creio em Deus. E ainda falei com ele: e tem mais, você não crê em Deus, eu creio. Se quando eu morrer,
eu chegar lá e nada disso for verdade, eu não tive prejuízo nenhum, porque eu vivi uma vida segundo preceitos bíblicos que só me fizeram bem. Mas tem o seguinte, se for verdade, meu amigo, você está roubado. Ele ficou meio assim e tal, o assunto acabou por ali. Querido, como que você vai chegar lá na frente? Você vai chegar como poeta ou vai chegar como Blaise Pascal e tantos outros servos e servas do Senhor, que verdadeiramente clamaram pelo poder de Cristo nas suas vidas, clamaram pelo amor de Cristo, clamaram pelo perdão de Cristo, e pediram a Ele: Senhor, abençoa a minha vida, porque eu creio que Tu é a resposta para as minhas questões, para os meus males, para as coisas que me afligem, eu creio que o Senhor pode purificar a minha vida, como purificou a vida daquela mulher, como restaurou a vida daquela mulher, permitindo que ela recomeçasse a sua vida em todos os sentidos. Porque o Evangelho é assim, querido, quando o Evangelho nos alcança, quando o poder do Evangelho alcança o coração humano, ele transforma integralmente a criatura humana, de forma que ela verdadeiramente se torna uma nova criatura, e passa a caminhar com o coração cheio de paz, cheio de graça, cheio do poder de Deus, cheio do conforto pela presença de Deus. Aquela mulher nos mostra, nos ensina isso, uma vida restaurada pelo poder de Cristo. Então talvez você esteja pensando: mas eu já procurei a solução em muitas coisas, já tentei tantas coisas e tudo falhou. Então eu quero dizer para você, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, procure a solução em Cristo, porque você não se decepcionará. Porque verdadeiramente, se você quiser, se você se achegar a Cristo, Ele vai alcançar a sua vida e vai transformar a sua vida integralmente. Porque o próprio Senhor Jesus nos afirmou isso. Olha, você está cansado das tentativas? Você está cansado da busca de soluções? Elas não deram resultado? Venha a mim, entregue as suas questões a mim, traga as suas questões para mim, para Cristo, querido, Cristo. Você não precisa se preocupar em falar nada com ninguém, porque a sua questão é entre você e Cristo, e se você atender esse doce convite de Cristo, certamente Ele vai transformar a sua vida e vai dar a você motivos para uma nova caminhada, cheia de alegria, cheia de conforto pela presença do Senhor. O Senhor Jesus falou: vinde a mim. Você está cansado? Você está oprimido? Seu coração está pesaroso? Venha a mim. Venha a mim, porque eu vou dar descanso para a sua alma. Você quer o conforto de Cristo? Vá a Ele, entregue a sua vida a Ele, aproxime-se de Cristo como esta mulher aproximou-se. E depois eu acho muito interessante que no versículo 47, depois que Jesus insiste para conhecer a pessoa que foi alvo da sua bênção, sem que ele nem soubesse quem teria sido aquela mulher, né? Diz o versículo 47, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente foi curada. Aquela mulher aproximou-se de Cristo, ela prostrou-se diante de Cristo e declarou a sua fé no poder de Jesus. Querido, saiba que Cristo pode ser a cura para os seus males, para a sua vida. Cristo pode permitir a você que você
abandone o passado, deixe para trás tudo quanto é coisa ruim. Você pode pensar, mas eu sou a pior das criaturas, é você que Jesus quer. Mas eu fiz muita coisa errada, é você que Jesus quer. Eu estou sem esperança, para mim não há mais jeito, é você, querido, que Jesus quer. Porque Ele o ama, e Ele está de mãos estendidas para você, e está chamando, vem a mim. Porque se você vier a mim, eu vou dar descanso para a sua alma. Depois Jesus falou para aquela mulher, filha, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Que coisa maravilhosa, irmãos. Algo de maravilhoso acontece com a criatura humana, acontece com o homem, acontece com a mulher, que tem um encontro com Cristo. Porque tudo se renova, tudo se faz novo. E a pessoa pode gozar da paz de Cristo. Talvez que nesta noite, este texto, o exemplo desta mulher, ele possa ser diretamente para você. E pode estar falando ao teu coração. E a palavra de Deus diz para mim, diz para você, olha, se hoje você ouvir a voz de Deus falando ao seu coração, não o endureça, não resista, creia, confie e diga, Senhor, eu posso até não estar entendendo bem o que está acontecendo, mas eu creio que em Ti eu posso recomeçar. Eu creio que em Ti a minha vida pode ser restaurada e a minha caminhada pode ser retomada, de forma que eu chegue lá, debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado, porque criei no Teu amor, na Tua bênção, na Tua graça, no Teu perdão, e me entreguei. Talvez Deus esteja falando ao seu coração nesta hora. Eu quero pedir que a igreja esteja orando, e eu quero fazer, querido, um convite a você nesta noite. Talvez o exemplo desta mulher tenha falado ao seu coração, porque o registro desta passagem é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, se você quer nesta noite ter uma experiência realmente de transformação, você pode dizer para Cristo, Senhor Jesus, eu quero a Tua bênção na minha vida, Senhor, eu preciso de paz, Senhor, eu preciso que o meu coração seja confortado, Senhor, eu preciso de cura, Senhor, eu preciso de forças para continuar caminhando, porque eu já não as tenho. Querido, se Deus está falando ao seu coração nesta noite, se Ele o está convidando para aproximar-se dEle, eu gostaria de dar a você esta oportunidade, de você dizer para Cristo, Senhor Jesus, toma minha vida nas Tuas mãos, porque eu quero caminhar debaixo da Tua bênção e da Tua graça. Será que há alguém aqui nesta noite que queira tomar essa decisão, queira pedir a bênção de Cristo? Se você quiser, levante a sua mão, você vai estar dizendo, eu quero receber a bênção do Senhor Jesus na minha vida. Será que há alguém nesta noite, um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora? Haverá alguém que queira ter essa experiência mais próxima com Cristo? Levante a sua mão, nós queremos orar por você, pedir a Deus por você, clamar a Deus pela sua vida. Querido, se você está ouvindo a voz do Senhor falando ao seu coração, não resista e diga, Senhor Jesus, eu quero a Tua bênção, eu preciso da Tua bênção, porque eu creio que a solução para a minha vida está nas Tuas mãos. Há alguém? Se não houver, nós não vamos insistir, mas se houver, levante sua mão, nós queremos orar por você. Não havendo, irmãos, nós vamos orar nesta hora, pedindo a bênção do Senhor para a sua vida. E se você, querido, está aqui nesta noite e ainda não teve um verdadeiro encontro com o Senhor, saia daqui nesta noite, levando em seu coração esta certeza, que Jesus te ama
e quer abençoar a sua vida. Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, pelas muitas bênçãos que temos recebido de ti. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo poder e pela beleza do teu evangelho, ó Deus, pela verdade que é o teu evangelho, porque ele transforma a vida de todo aquele que crê. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, ó Deus, aqui reunidos, dá a tua bênção a todos, aqueles queridos também que estão cultuando a partir dos seus lares. Que o Senhor possa visitar cada coração nesta noite e derramar a tua graça, ó Deus, derramar a tua bondade, o teu amor. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Enquanto caminhamos para o fim do nosso culto, nós vamos ter